sejam muito bem-vindas ao História da Dona. Aqui, a gente conhece a história das mulheres que comandam as empresas que a gente admira. O meu nome é Domênica Mendes, eu trabalho com podcasts e sou fundadora do projeto O Podcast é Delas. Minha missão nesse mundo, além de ser uma pessoa que se manifesta através da cultura de não violência, é contribuir para que mulheres tenham seu poder de fala potencializados e suas vozes ouvidas através do podcast. Parafraseando alguém que eu admiro tanto quanto você, eu sonho com um mundo onde todas nós possamos viver bem, vendendo a nossa arte, e eu complemento, tendo suas mensagens ouvidas e valorizadas em uma sociedade mais justa, onde a equidade traga segurança e alegria diária para todas nós. Hoje, nós vamos conversar com alguém que você já conhece. Quer ver só? Ela se chama Pamela Margarida e é dona da Faço as Contas, uma empresa online de gerenciamento de finanças construída com muito amor, respeito, profissionalismo, empatia e acolhimento, onde ela ensina mulheres a viverem de seus próprios negócios. Ela é uma das pessoas mais queridas que eu conheci esse ano e eu tenho orgulho de tê-la como uma das minhas clientes favoritas. Pamela, pessoa que tem nome de flor. Seja bem-vinda ao História da Dona. Meu Deus, já vou começar chorando. Não acredito. Que lindo! Eu amei. Como é estar do outro lado, Menina, eu fiquei muito impressionada. Domênica, você é boa nisso? Já pensou em trabalhar com podcast? Vou pensar nessa sua dica, amiga. Vou pensar assim de leve. Leva a sério, te achei bem boa, viu? Ah, que bom. Tô aprovada? Aprovada, com certeza. Já comecei emocionada. E olha que eu só falei um pouquinho, porque pra quem tá perdido, e aqui eu vou dar uma de host de verdade, assim, pegando mais espaço do que eu deveria, porque a dona do podcast é a Pamela. Mas nós chegamos ao final da segunda temporada, não é, Pamela? Isso. Exatamente. E aí, a surpresa é pra quem ouve, pra quem é fã, pra quem contribuiu com a atenção e com o download, com aquelas mensagens lindas no Instagram, pra falar pra você mais uma vez o quanto o seu trabalho é incrível e o quanto você merece cada uma das mensagens carinhosas e clientes incríveis, mulher. E aí, eu amei quando você me falou, eu preciso, eu quero, eu tô pensando de ser a pessoa que vai fechar a temporada e eu queria que você me entrevistasse. Então eu estou no meu dia de princesa aqui da podosfera brasileira, tá? Esse momento é meu, Brasil. É isso. Menina, pois é. É tão engraçado porque esse podcast, outro dia uma pessoa fez uma retrospectiva do Spotify, né, 2021, e aí eu apareci lá, o História da Dona apareceu pra ela, ela colocou assim, e o História da Dona que mal nasceu e eu já amo, né? E é isso, assim, o História da Dona é um projeto que nasceu no ano de 2021, e eu, a princípio, não apostei tantas fichas nele, não imaginava que ele ia ganhar a proporção que ele ganhou. E ao longo desse ano, principalmente dessa segunda temporada, né, que nós fizemos juntas, né, Domênica, que tenho muito orgulho de ter você agora nesse time desse podcast, e ao longo da primeira e da segunda temporada também, conversando com as mulheres e depois tendo a resposta das mulheres que ouviam, eu fiquei muito impressionada com o poder que a história de uma mulher tem de tocar outra mulher, né? É assim, é impressionante. E eu, Pamela, como host do podcast, eu fico ouvindo as minhas convidadas falarem da própria história, e enquanto eu tô aqui gravando o podcast, ouvindo, eu já fico pensando, meu Deus, que impacto que nós vamos causar. E dito e feito, na hora que vai pro ar, que bate lá na ouvinte, né, na nossa comunidade, essa mulher me traz, hoje mesmo recebi a mensagem, Pamela, eu não imaginava que o vento que batia aqui também ventava lá, né? E é muito parecido e a gente tem muito que trocar. E até outro dia, a gente só via a história de quem estava nos holofotes, né? Na televisão, até mesmo na internet, os holofotes estavam virados pro lado de lá.
E quando a gente decide fazer um projeto de mulheres mortais como nós, eu acho que a gente pega o holofote e vira ele de lado, assim, e coloca nessas mortais como nós. E aí, quem escuta recebe com tanto amor e carinho, assim. Eu tô amando, tô realmente apaixonada por esse projeto. Talvez aí eu abandono tudo e vá viver só de podcast. Ai, amiga, vem comigo. Bora. Olha, eu amei saber mais sobre como foi pra você, né? Essa segunda temporada do podcast, porque eu acho que foi uma temporada muito especial. E eu falo isso como a sua editora, o quanto aquelas histórias também conversaram comigo, apesar de eu não ser empreendedora. Justamente por causa dessa conexão de mulheres reais. Mas, dona Pamela Margarida, que tem nome de flor, Sim. Amada, me diga uma coisa. Antes do podcast existir, existiu toda uma história de uma empresa incrível chamada Faço as Contas. Sim. Você já deu algumas pistas nos episódios anteriores sobre quem te ajudou a pensar no nome, como que foi, né, a sua vida de uma mulher comum no Brasil que começou um projeto, aí caiu em dívida, aí teve o filhote, enfim, 1000 coisas aconteceram nessa história. E eu queria que você organizasse tudo isso pra gente agora e contasse como é que tudo começou. E como você chegou até aqui? Como é que eu cheguei até aqui, né? Empreendendo tem 6 anos, né? Eu comecei a empreender na Faço as Contas em 2015. Tô aí indo pro meu 7º ano de empreendedora. Mas eu sou capricorniana, bom falar nisso, porque isso tem muita interferência sobre tudo que eu faço. Eu sempre fui muito decidida, sabe, Domênica? Toda a vida eu achei assim, ó, eu vou estudar, e eu vou entrar na faculdade, eu vou tirar carteira, e aí eu vou fazer mestrado, e aí depois eu vou casar, e quando eu tiver 30 e tantos anos eu vou ter filho. Assim, uma vida numa planilha de Excel. Porque o meu ascendente é virgem. Então imagina, né? Pra Capricórnio com virgem, então eu realmente achava que minha vida estava na planilha de Excel. E eu consegui muito isso, apesar de ser de uma família simples, apesar de eu ser a primeira pessoa que fiz faculdade na minha casa, aos trancos e barrancos, mas eu consegui sim crescer, entrar na faculdade, tirar carteira. Só que antes de terminar a faculdade, eu virei mãe aos 22 anos e óbvio que eu não estava preparada para isso, né? Lembra do plano? O plano não era esse. Então o Marco Antônio chegou bem, Marco Antônio, meu menino, chegou bem com o pé na porta e tudo que eu pensava para minha vida, o plano foi todo mexido, né? Ele chegou bagunçando o plano todo. Então eu já nem consegui formar na faculdade imediatamente, eu tive que trancar. E quando eu voltei para a faculdade, o Marco Antônio já tinha 1 ano, e aí eu voltei a trabalhar também. E antes de parar a faculdade, o que eu pensava? Bom, tô fazendo faculdade de administração, eu sou muito mandona, já nasci mandona, já nasci com o nariz bem em pé, assim, bem pra frente. Eu vou ser chefe, né? Eu nasci pra quê? Pra ser chefe. Você aí uma CEO, você aí uma gerente, uma diretora, uma executiva, algum cargo assim, era o que eu sonhava, numa grande empresa. Estava trabalhando para isso. Só que aí, quando eu voltei do meu prazo de 1 ano, que eu fiquei trancada da faculdade, voltei a procurar emprego, porque no primeiro ano do Marco Antônio eu não pude nem estudar e nem trabalhar, porque ele tinha bronquite. Quando eu voltei, eu percebi que o mercado olhava para mim e falava assim, ah, você tem um bebê, né? Ah, entendi, senta lá. Então eu vi que ia ser muito difícil. É impossível uma mãe de bebê virar executiva, dona? Não, não é impossível. Mas seria muito mais difícil. E eu desencantei muito com as grandes empresas naquele momento. Foi um desencantamento muito grande, sabe, Domênica? Porque, assim, o meu filho tem 13 anos, eu não sei se as mães que chegam, as recém-paridas, se elas têm noção hoje de como o mercado vai recebê-las mal. Vai recebê-las mal. Mas eu não tinha. Eu realmente fui muito surpreendida sobre o quanto o mercado não gosta das mães recém-paridas. Sobre o quanto uma mãe recém-parida é uma ameaça para a empresa. Por outro lado, um pai novo, ele é ótimo, porque a empresa pensa, ele é jovem, porém ele tem responsabilidade, porque ele tem um filho para criar. Que coisa horrível, mas é um retrato da sociedade patriarcal que vivemos, né?
Exatamente, foi essa sociedade aí, foi isso aí que eu encontrei. E aí, naquele momento ali que eu me deparei com isso, tudo que eu me encantava com multinacionais, grandes empresas e etc., caiu por terra. E naquele momento eu pensei assim, gente, então eu quero empreender. Nasceu ali. Eu não fui a pessoa que já nasci com vontade de empreender. Quando eu nasci no pós-parto, porque na verdade, Domênica, a gente morre na sala de parto e nasce uma mãe, a gente entra mulher e sai mãe, né? Aquela pessoa ali que nasceu no parto, ela sim já nasceu com vontade de empreender. Só que sem grana, sem recurso, sem faculdade, porque é aí que eu fui terminar a faculdade, né? Eu só fui, de fato, conseguir empreender em 2015, quando meu filho tinha 6 anos. E quando eu falo fui conseguir empreender, não se iluda achando o seguinte, aí você juntou dinheiro e foi abrir sua empresa. Não. Foi quando eu olhei para o mercado e falei assim, agora beleza, então agora eu vou parar de procurar emprego e vou empreender. Centavos não temos, estrutura não temos. Fui para o mercado, empreender. Não foi fácil, quebrei a minha cabeça. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas tudo que eu lanço de produto não dá certo. Minha gente, faço as contas, ela já teve 1000 formatos, ela já teve até outro nome. Eu já tentei consultoria de gestão, onde eu ensinaria tudo para a pessoa. Eu já tentei dar 4 encontros, 3 encontros, fazer dessa forma, fazer daquela outra, prestar serviço, enfim, eu já lancei vários produtos na Faço as Contas, né? Produtos e serviços. E a Faço as Contas só foi firmar as pernas, começar de fato a ser uma empresa que conseguia me pagar salário em 2019. Então eu passei de 2015 a 2019, quase 4 anos completos, catando cavaco, Domênica. Pensa assim, uma enxurrada na descida, que você vai tentando levantar, a enxurrada vem te derrubando. Esse foi o meu início de empreendedora. E eu creio que quem está ouvindo a gente aí, algumas pessoas podem se identificar. Talvez não por 4 anos, que eu acho que realmente eu demorei muito tempo, mas 1, 2 anos, para quem começa sem grana, quase sempre é desse jeito mesmo. E aí quando foi lá em 2019 que eu comecei a entender, então é assim, então eu preciso vender em mais volume, tem que entrar mais grana num mês só, para aí eu ter dinheiro para pagar um computador melhor. O meu celular eu vou ter que comprar um melhor, porque esse aqui não tá dando. Foi aí que eu comecei a entender o jogo. E aí tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Domênica, para quem tá ouvindo, que é o seguinte: a gente que não tem dinheiro, nós que somos as primeiras empreendedoras da família, então, por exemplo, meu pai, ele trabalhava como operário, a minha mãe era empreendedora. Olha aí. Mas foi uma empreendedora que nunca teve nenhuma orientação gerencial, né? Ela sempre vendeu salgado, marmita, roupa. Na minha infância ela vendeu roupa, Avon, né? Sempre vendeu várias coisas, mas nunca na vida ela teve uma orientação gerencial. Então, sendo assim, eu sou a primeira pessoa que empreendo pensando em gestão. Quem está me ouvindo tem que entender que os nossos negócios, eles demoram mais para vingar porque a gente não tem nenhuma tradição familiar, a gente não tem nenhum amparo, a gente não tem memória, nem de DNA e nem memória de vivência mesmo. Era isso, eu não entendia. Eu demorei 4 anos para entender o que é empresa, sabe, Domênica? Antes disso eu não entendia. E aí era essa enxurrada na descida mesmo, eu catando cavaco, até que em 2019 eu comecei a entender melhor como é que funcionavam as coisas. Veio 2020, eu consegui migrar para o online muito rapidamente, porque foi um pavor, né? A pandemia batendo na nossa porta e aquele desespero me jogou para frente. Sim. E eu gravei um curso e lancei ele assim, muito que no desespero. Não vou aqui ficar falando, porque a pandemia, eu fui muito rápida. Não, eu fui desesperada, né? Eu acho que as pessoas também glamorizam um pouco o quanto a pandemia fez nossos negócios andarem. Sim, com certeza, a pandemia fez o meu negócio evoluir. Mas o que fez o meu negócio evoluir foi o desespero. Nada além disso. Nada além disso. Então, a minha empresa cresceu muito na pandemia, né? E hoje, atualmente, a minha empresa é uma empresa onde eu tenho funcionário, eu tenho equipe terceirizada, eu tenho caixa e eu tenho muito orgulho de tudo isso. Mas é para ter muito orgulho. E ouvindo o que você tá contando, eu fico pensando quanto esses 4 anos eles foram anos de aprendizado.
Foram. Então, gosto muito de quando você fala, eu não tinha um DNA, uma memória, enfim, uma família que me desse suporte nisso. E eu acho que a maior parte das pessoas da nossa geração, elas não têm isso, porque o empreendedorismo não se trata de você vir de um lugar de poder e manter esse poder. É o contrário, né? É outra coisa. E por mais que sim, nós estamos em situações de privilégios, afinal tivemos acesso a uma educação básica, a comida na mesa, a roupa para vestir, né? Teve acesso a uma educação superior, que infelizmente no nosso país os direitos básicos são privilégios ainda, e a gente tá aí na luta para tentar quebrar essa ideia, mas por enquanto é isso que a gente tem. É importante a gente se conscientizar o quanto também que é importante para você, sendo uma mulher, entender que sim, é um aprendizado. Então, tentei, caí, levantei, aprendi, e a vida atravessa, eu tenho planos, e de repente a melhor coisa acontece, que é o filho chegando, mas e agora que eu faço? E a vida é isso. Eu acho que a única coisa que a pandemia ensinou pra gente de verdade, que eu acho que é valioso, a gente tem que levar, a gente não pode esquecer, é que nada é permanente, sabe? É, exatamente. Ô, Domênica, e quando eu falo assim, que eu tive esses 4 anos de muita luta e nada de glória na Faço as Contas, eu quero deixar bem claro que eu não estou em momento nenhum querendo dizer que eu sou um exemplo, que tudo pode ser, só basta acreditar. Não sou. Eu não quero aqui dizer que eu tive o meu reconhecimento na meritocracia porque eu lutei muito, e não quero em momento nenhum glamorizar o sofrimento. Eu quero muito dizer que eu sou um retrato da desigualdade, da falta de acesso. Eu quero sim dizer que sim, eu tenho uma faculdade, mas a minha faculdade não foi feita no melhor cenário, né? Já que eu mesma precisei pagar a minha faculdade e eu mesma tive dívidas referente à faculdade até 10 anos depois de formada. Eu terminei de pagar minha faculdade esse ano, o FIES, né? Eu tenho 10 anos de formada e eu terminei esse ano. Então eu quero dizer que esses 4 anos de tropeços da Faço as Contas, ele é um retrato da falta de acesso. Sim, é um retrato do Brasil. É o retrato do Brasil, exatamente. Então eu não quero no momento nenhum dizer que, veja só como funciona. Não, eu quero dizer assim, veja só como não deveria ser. Vamos lutar para não ser assim? De agora em diante? Não é que você fez tudo isso porque você é, nossa, um floco de neve, como o pessoal diz no Twitter, né? Um alecrim dourado. É que apesar de tudo isso, você conseguiu. Sim, apesar exatamente. Não devido a. São coisas muito diferentes mesmo. E é isso, apesar de você... Eu falo que assim... O meu hino desse ano é: apesar de você, amanhã há de ser. Há de ser um outro dia, gente. É isso. É o hino de 2021. É isso aí. E, querida, qual que foi o seu dia 1, como você diz, aquele momento que você teve a chavinha de virada e falou: cara, isso aqui funciona, eu sou boa nisso, meu Deus do céu. Uau! Eu queria ter me conhecido quando eu comecei. Quando foi? Você acredita que eu faço essa pergunta pra todo mundo e nunca pensei nisso? Que loucura! Como é difícil responder as próprias perguntas, né? Meu Deus. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu parei de pensar que a Faço as Contas era uma coisa temporária em junho de 2019. Super recente. Então, por 4 anos, Faço as Contas fez 4 anos em maio de 2019. Em junho, eu comecei a pensar assim: isso aqui é uma empresa. Até então, se me perguntassem com o que eu trabalhava, eu ia falar: eu sou administradora. Ia mudar de assunto para a pessoa não render. Menina. E deixava ali no pensamento dessa pessoa para ela poder entender, achar que eu trabalhava em alguma empresa, que eu estava em algum escritório de contabilidade ou de gestão de pessoas, enfim. Deixava ali na imaginação da pessoa. Então eu achava que a Faço as Contas era temporária. Por quê? Porque eu não acreditava que o que eu estava vivendo iria dar certo. Eu tinha 1000 provas ao meu redor de que não iria dar certo, né? Mas ainda assim, Domênica, eu olhava para aquilo ali e falava assim: ó, isso aqui tá horrível, horrível, não tá me sustentando direito, minha vida tá errada, mas ao mesmo tempo eu não consigo hoje voltar para o mercado de trabalho. Por quê? Porque eu já tinha uma visão subversiva do sistema. Como que é o sistema para quem é administrador, em geral? Grande parte dos meus colegas
trabalham em níveis técnicos, então eles trabalham como auxiliar, como técnico de, assistente de, analista de. Muito dificilmente você vê uma pessoa formada em administração que tem um cargo chamado administrador. Essas pessoas, elas trabalham de 8 às 18, elas trabalham dentro de um escritório fechado, com papelada, com pouquíssimo contato com o público e pouquíssimo poder de decisão e de criação. Esse é o cenário, em geral, dos meus colegas administradores. Temos exceção? Claro, mas é a exceção. E eu, meu bem, preta pobre da periferia, eu não vou ser exceção, Domênica. Eu não vou ser exceção, eu vou ser regra. Eu vou ser regra. Então, mesmo que faço as contas, não dava certo, por outro lado eu pensava, eu também não vou pro regime semiaberto de 8 às 18 no escritório. Então eu ficava ali pairando, né? Sem admitir que eu era empresária, nada disso. Em junho de 2019, foi a primeira vez que a Faço as Contas teve caixa, que eu consegui pagar tudo que eu precisava pagar. Eu olhei pro banco e eu tinha caixa. Eu tinha qualquer dígito lá no banco. Olha como é que é a mente da capricorniana, né? Ali eu olhei e falei assim, agora sim. Agora tá começando a virar. Então eu acho que o meu Day One foi o momento em que eu tive caixa pela primeira vez. Então foi lá 4 anos depois da fundação da Faço as Contas. De lá pra cá eu não tive mais dúvida? Tenho todos os dias. Mas as dúvidas de hoje, elas são já pensando assim, qual caminho a seguir? Vou por aqui ou vou por ali? Elas não são mais dúvidas de desisto ou não desisto dessa merda. Não é mais isso, né? Elas mudaram. Elas mudaram de direção um pouquinho. Mas eu acho que o momento que eu achei que poderia dar certo mesmo foi quando eu vi dinheiro na conta. Olha... E para trazer um pouquinho assim de calma e consciência para as nossas ouvintes, vou te fazer uma pergunta íntima. Esse caixa a qual você se refere era um valor alto que você viu na sua conta? Assim, sei lá, um mês inteiro de segurança, por exemplo, sabe? Fechei, sei lá, o meu março com o meu abril pago. Então, o meu abril é para batalhar por maio, sabe? Foi assim essa segurança ou foi uma coisa mais Brasilzão? Vamos falar bem a realidade, que eu não tenho problema com isso. Em junho, naquela época, eu precisava ganhar 3 mil reais para poder fechar as minhas contas. Né? Moro de aluguel, tenho uma criança pequena, divido as contas com meu marido. Na ocasião, ganhar menos de 3 mil reais significava deixar uma conta sem pagar. E aí, em junho, eu consegui me pagar esses 3 mil e eu fiquei com 4 mil na conta. Então eu sobreviveria mais um mês, basicamente. Esse era o meu caixa naquele momento. Esse era o meu caixa. Mas pouquíssimo, obviamente, né? Mas tudo é questão de ponto de vista, né, Domênica? Sim. Ele era pouco, mas ele era muito mais do que tudo que tinha acontecido na minha vida até ali. Sim. E ele me dava, eu colocava a cabeça no travesseiro e pensava assim, a conta de luz do mês que vem tá paga. Se acontecer alguma merda comigo, com o perdão de quem tá ouvindo, né? Eu posso ter uma gripe. Não vai cortar meu gás, né? Não vou ficar sem comida no final do mês. E sabe o que foi mais engraçado você falar nisso? Dia 2 de setembro de 2019, eu quebrei meu pé. Ai, mulher. Eu quebrei o pé e eu me lembro que na hora que o médico pegou a radiografia e falou assim, olha, quebrou. Imediatamente eu comecei a chorar e falei com ele assim, você tá louco? Eu sou autônoma. Ele riu, falou, calma, eu vou te colocar uma botinha, você vai poder trabalhar. E realmente, eu não parei de trabalhar, o que foi péssimo. Eu deveria ter ficado 30 dias com a botinha, tive que ficar 45. Depois que eu tirei, ainda sofri um período de adaptação, exatamente porque eu não parei. Tô aconselhando ninguém aqui quebrar pé e continuar trabalhando. Mas foi muito próximo, assim. Então, naquele momento ali, em setembro de 2019, eu até poderia, sim, ter ficado pelo menos um mês dentro de casa, porque eu tinha caixa pra isso. Mas não fiquei. Porque na realidade a gente não faz isso, né? Por quê? Porque o outro mês não tá pago. Exatamente. É esse exatamente. Que é o ponto, né? Se fosse hoje, né? Hoje as minhas contas, assim, nem lembram as minhas contas de 2019, porque tem muito mais gente participando da minha empresa, né? Então, realmente é outro cenário. Mas hoje eu tenho caixa para pagar 6 meses de empresa. Olha, então, se hoje eu quebro o pé, Deus me livre, guarde, não quero nunca mais quebrar pé. Mas se acontecesse, eu iria, sim, tirar licença de um mês, né? Eu poderia. Hoje. Sim, sim.
Essa é uma das desvantagens do empreendedorismo e uma das vantagens do CLT, né? Com certeza. CLT realmente hoje eu só tenho saudade do VR e da festa de final de ano. Fora isso, eu tenho saudade de mais nada. Exatamente. Mas são essas únicas coisas boas mesmo, porque o restante, gente, é só mão de obra. E no CLT, exploração da sua mão de obra, no caso. Exatamente. Muito bem, meu bem. E o que você vê como a coisa mais difícil do empreendedorismo que você viu até agora? Domênica, eu acho que essa questão de ter que fazer o amanhã, que se a gente analisar bem, quem tem a carteira assinada também precisa de fazer o amanhã. Sim. Né? Sim. Porque o que a carteira assinada hoje tem de diferente do empreendedor é basicamente um seguro-desemprego. Sim. E um seguro-desemprego, se você for olhar, ele não deve estar aí, sei lá quanto que é o teto do seguro-desemprego, não deve cobrir, não deve chegar a R$3.000. Então, se você analisar bem, essa segurança que a gente vê na CLT, ela é um pouco ilusória, mas ainda assim ela existe. Quando a gente traz isso para o empreendedorismo, eu tenho muito medo do futuro, muito medo. Então, eu acho que isso, para mim, Pamela, isso é o mais difícil do empreender. Assim, de não desistir. E é engraçado porque eu fiz essa pergunta para 8 mulheres, né? Uhum. E todas elas falaram alguma coisa em torno de não desistir, ter perseverança, enfim, com variações de respostas, mas se você for olhar bem, todas parecem. E para mim também é isso. É todos os dias acordar e fazer o dia de hoje, acordar e fazer o dia de hoje, e dormir pensando que amanhã você vai ter que acordar e fazer o dia de amanhã. Uhum. Né? E não há, a minha amiga Yasmin, da Flor de Mim, ela fala que dá o passo para Deus pôr o chão, né? Uhum. Você não sabe nem se o chão vai estar ali. E isso talvez seja para mim a coisa mais difícil do empreendedorismo. Eu não tenho problema com trabalhar, eu sou muito formiguinha operária, sabe? Uhum. Então, assim, em geral, salvo exceções, raras exceções, eu levanto e trabalho o tanto que precisar. Eu nunca tive problema com isso. Eu antes tinha problema com aparecer no Instagram, aparecer meu rosto em qualquer mídia, né? Não só no Instagram, de virar a câmera pro meu lado. Mas aí eu internalizei que isso faz parte do meu trabalho. E isso hoje não é um problema para mim mais. Então, era uma dificuldade que existiu na minha vida, muito por conta do julgamento, né, de pensar o que as pessoas vão achar de mim, eu tenho mancha na testa, eu tenho cabelo cacheado, então ele às vezes está esgandaiado, né, ele tem frizz, meus dentes não são perfeitos, então tudo isso me fazia não querer virar a câmera. As pessoas vão achar que eu tô virando blogueira e tal. E hoje em dia, eu sim tenho melasma e ele só cresce, viu, menina? Idade vai passando, o melasma só cresce. Meus dentes realmente não são perfeitos. Meu cabelo é cacheado, crespo, cheio de frizz. E sim, as pessoas me julgam como blogueira. Mas, assim, nada disso, absolutamente nada disso, muda o meu relacionamento com a minha aluna, com a minha seguidora. Nada disso altera. Então, eu foquei nisso. Eu foquei no relacionamento que eu construo com cada uma das pessoas que me mandam um direct. O relacionamento que eu construo com cada uma das pessoas que estão ali todos os dias me dando bom dia, comunidade. E até mesmo as pessoas que me criticavam muito no início, agora falam que, nossa, que legal isso, que legal aquilo outro. E beleza, eu entendo elas, não é nem questão de inveja nem nada, não. É questão de que elas também não estavam entendendo que momento novo era esse da minha vida, né? Uhum. E agora elas estão vendo o que está acontecendo. Então eu realmente hoje consigo virar essa câmera. Então trabalhar, produzir conteúdo de vídeo não é um problema para mim. Produzir conteúdo de texto é trabalhoso demais, mas também não é um problema para mim, assim, eu gosto de sentar e fazer tal. Então realmente assim, todas essas questões que são as dificuldades do dia a dia, tô falando que é tudo fácil para mim não, tá? Mas assim, são problemas que são difíceis, resolvíveis. Uhum. O que para mim hoje ainda não está resolvido é eu ter a segurança de que minha empresa não vai acabar amanhã. Isso ainda não resolvi. Alô, minha terapeuta. Mas você sabe que, apesar de eu não ser uma empreendedora, eu sou uma prestadora de serviços, que é uma outra coisa, embora talvez algum dia eu sinto que você vai me pegar pela mão e falar, senta aqui, vamos conversar com isso direito, sabe? Eu sinto assim, eu ouço
o seu trabalho, quando eu tô editando, eu falo, cara, a Pamela qualquer dia vai puxar minha orelha com razão, mas eu me entendo como uma prestadora de serviços, porque eu não tenho negócio, né? Então, a visão de se lidar no dia a dia é diferente, mas eu penso que a única segurança que um autônomo, né, ou um empreendedor, enfim, tem, e eu acho que o peso disso é vezes 2, vezes 3, vezes 4, enfim, para mulheres, porque sim, nós temos obrigações sociais, né? Querendo ou não, entre outros julgamentos que são muito difíceis, a única forma da gente se sentir realmente segura seria se a gente tivesse no caixa a segurança de, sei lá, 10 anos de empresa pago pra gente poder, se acontecer uma coisa, nossa, sei lá, aconteceu um problema gigante, você entrou em coma. Você tem segurança que as pessoas que dependem de você, a sua família, a sua empresa, vai conseguir se manter até você se recuperar. Ou caso você não se recupere, sabe? O legado continua. E isso, minha amiga, não é nem terapia, você entendeu? Isso é uma exigência sobrenatural que o capitalismo pede pra gente, isso é outra coisa, né? Então, realmente, eu entendo, assim, esse medo, eu acho que faz sentido, e muito, assim, que me passa pela cabeça, e até pelo coração, confesso, ouvindo você e as meninas, é o quanto para ser empreendedora você precisa de criatividade e de uma boa dose de coragem, né? Para dizer sim, principalmente, porque a gente fala muito não pra nós mesmas, sabe? Não, eu não vou ligar a câmera porque a minha imagem não vai ser aceita, porque as pessoas vão me julgar. Não, eu não vou me jogar no mundo falando que eu faço serviço porque uma pessoa vai falar alguma coisa, meu Deus do céu, se essa uma pessoa falar, 5.000 estão te contratando, mas uma falou, então... E isso é estrutural, né? A gente é ensinado que a gente não pode nunca cometer nenhum erro, senão o planeta vai parar de girar. E, gente, não vai parar de girar, mas é difícil mesmo lidar com isso. E aí vale a terapia. Mas eu acho que a gente tem muita capacidade criativa e de consciência para aprender a dizer sim, sabe? Sim para os nossos negócios, para as nossas ideias. Sim para si mesmo, né, Domênica? Porque se você está dentro de uma grande empresa... E essa grande empresa fala o seguinte, Domênica, a partir de amanhã, o seu trabalho vai ser virar aquela câmera para você e falar do nosso negócio. Você pode, a princípio, dar uma estranhada, mas provavelmente você vai fazer, porque seu chefe está mandando. Exatamente. Agora, para você mesma, e tem uma outra questão. Se seu chefe estiver mandando, se uma outra pessoa te criticar, você vai falar assim, não, não, não. Eu só tô virando a câmera porque o meu chefe mandou. Então você tá respaldada. Uhum. Agora, quando é pra você mesmo, a pessoa vira pra você e fala assim, quê? Você tá ligando a câmera porque você quer? Então quer dizer que você tá querendo virar blogueira. E aí você olhar pra pessoa e falar assim, sim, estou querendo. Meu Deus, né? E se eles acharem que eu tô com um ego grande e tal? Eu lembrei que uma vez, viajando com meu marido, meu marido é professor de educação física, concursado do estado, na prefeitura, uma vida muito diferente da minha, né? Sim. E um dia eu virei pra ele e falei assim, Marcos, você tem síndrome da impostora? Síndrome do impostor, né? Ele virou pra mim e falou assim, o que é isso? Eu falei, olha, é quando você tem um trabalho, você sabe que você é bom naquele trabalho, tá executando, mas você tá o tempo todo inseguro, pensando que uma outra pessoa pode chegar e te desmascarar, ou jogar o seu mérito no chão, tal. Domênica, ele não conseguia entender. Ele ficava assim, mas por que essa pessoa vai fazer isso? Eu falava, Marcos, é hipotético. Que hipótese é essa? Ele não conseguiu entender a síndrome do impostor. Pra você ter uma ideia, né? O quanto as mulheres realmente, elas internalizam coisas que, meu Deus, até Deus deve ficar lá de cima pensando assim, não, vocês estão fazendo tudo errado. Não é assim, não. Mas eu acho que fora essa questão da síndrome de impostora que a gente tem, a cobrança social também tem algo de muito subversivo e revolucionário no ato de uma mulher ser dona da própria vida e não ser... E aqui eu tô usando muitas aspas, com muito respeito, tá? No apenas uma dona de casa ou mãe de família, sabe? Que é, na verdade, aquela pessoa que faz... Você gerencia uma casa, gente, é muito mais difícil que você trabalhar fora, tá? É por isso, inclusive, que eu optei por trabalhar fora, né? Mas não tem um valor social, né, de mercado e todo mundo acha que é uma obrigação. Então você tem que fazer isso porque isso é a missão da sua vida. De repente você vai falar, posso fazer isso ou não? Quero fazer isso ou não,
Mas eu também quero outras coisas. Eu quero estudar, eu quero ter meu negócio, eu quero, sei lá, trabalhar fora, eu quero fazer algo diferente. E isso exige você se colocar em evidência pra todo mundo olhar e falar: mas o que você tá fazendo fora daquela caixinha que a gente mandou você ficar? Quem deixou? Exatamente. Eu deixei? Quem é você? Né? Não importa. Quem deixou, né? E é bem... Exatamente. Eu acho que isso é bem forte, né? Pra nós mulheres. E aí eu acho que... nós, mulheres independentes, nós somos cis, eu acho que as trans têm um peso vezes 2, sabe? Assim como... Com certeza. Num recorte interracial, mulheres negras têm peso vezes 2 do que uma mulher branca, sabe? E na estrutura social, né? Mulheres de classe média versus mulheres, né? Que vêm de uma origem mais simples, né? Que, enfim, tem uma família pobre, tem peso vezes 2, né? Então tudo isso vai pesando e pesando e pesando e cara... olhar pra si e falar, eu vou fazer isso, é um ato de amor próprio revolucionário e isso assusta o mundo. E tudo que assusta gera violência contra quem é oprimida, né? Contra nós mesmos. Exatamente, falou tudo. E agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. E assim, eu quero saber vezes 2. Porque, Pan, olha só, aqui no Brasil, a gente tem aquele ditado... popular, que ele não é agradável, mas ele não costuma mentir, que é casa de ferreiro, espeto é de pau, sabe? Sim. Então, eu queria te perguntar se já houveram momentos em que você procrastinou para fazer a gestão financeira da sua empresa? Mulher, já houveram. Ela é humana, gente! Já houveram, sim. Principalmente quando a grana não vinha, né? Porque, gente, é muito difícil fazer contas sabendo que a conta não vai fechar. Que vai ficar negativa. Que vai ficar negativa. É desanimador, é desanimador. E o pior de tudo é que nos primeiros anos da Faço as Contas, eu tinha dívidas. Né? Dívidas atrasadas. Não tinha parcelamento de carro. Não, eu tinha dívidas atrasadas. Então, sei lá, eu devia a Vivo, eu devia a C&A, devia às Pernambucanas. Então, todos os meses, quando eu me sentava e via que ia ser mais um mês sem pagar aquele cartão de crédito atrasado, que seria mais um mês onde eu não quitaria a Vivo, que tá lá me mandando mensagem, me ligando 011 e eu dando end. Porque, não sei se você sabe, Domênica, você que está aí no país 011, a gente por aqui, a gente recebe ligação 011, a gente treme da base. Amiga, eu tô no país 016 e se eu recebesse há 3 anos atrás 016 e não tivesse a identificação de família, dava taquicardia. Porque exatamente. Eu sou desse grupo aí também de pessoas que foram surpreendidas pela possibilidade de ter o seu primeiro cartão de crédito antes de ter o seu primeiro trabalho, sabe? Isto! E aí você precisa comprar uma roupa diferente, você precisa pagar o xerox da sua faculdade, você precisa se virar. E aí, ó, você descobre que quando você sai da faculdade, você não tem um emprego garantido, né? E aí vem as dívidas. Então, nesses primeiros anos, quando eu tava nesse momento, com certeza houveram meses em que eu não fechei o caixa, houveram meses em que eu procrastinei mesmo para cuidar da gestão. E ao contrário de muitas das minhas seguidoras, das minhas alunas, enfim, não foi por falta de conhecimento, porque o conhecimento estava ali totalmente armazenado. Não foi por causa de ferramentas, porque as ferramentas estavam ali, todas a meu dispor. Realmente foi por medo de encarar isso de frente. Medo da realidade. Medo da realidade. Porém, entretanto, todavia, se eu puder dar um conselho para quem tá me ouvindo e tá nesse momento onde as contas não fecham, onde o 011 tá ligando pra caramba, eu quero dizer que olhar para as contas pode ser deprimente, sim, mas que você tente de alguma forma olhar para elas sem ir para esse lugar tão machucador, porque não conhecê-las aumenta. Sabe aquele negócio de que quando a gente tinha medo de monstro, a mãe acendia a luz e falava: olha debaixo da cama, olha lá pra você ver, não tem monstro lá debaixo. Então eu tô aqui como mãe pra falar pra vocês: olhem pra debaixo da cama, olhem pro seu extrato bancário, fechem caixa da sua empresa. Sim, por quê? Porque pelo menos você vai saber o que tá faltando. Ah, eu tô devendo um monte de coisa. Beleza, senta e põe no papel, dá nome para suas dívidas, classifica quem são elas, entende como elas podem ser pagas, mesmo que você não tenha dinheiro hoje.
Mesmo assim, tente entender como elas podem ser pagas. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter uma oportunidade e você vai poder tomar a decisão de que o que eu faço com esse dinheiro? Eu aumento o meu salário, eu pago dívida X ou dívida Y, enfim, você vai poder tomar essa decisão não no calor da emoção, e sim com esses números aí. Então, realmente, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Então, não cometam esse erro que eu cometi no início, que foi realmente por muito desespero. Não desanima, porque isso acontece com todo mundo, ou pelo menos com a maior parte das pessoas, né? Não é sua culpa, tá? Calma, mas aprenda e é isso, né? Quando a gente tá mais desorganizado é quando a gente precisa se organizar, quando a gente tem dívida é quando a gente precisa olhar pra falta de dinheiro. Isso, ótimo, isso mesmo. É bem por aí. E se você tivesse a oportunidade de fazer algo diferente lá no começo, apesar dos trancos e barrancos e da enxurrada te puxando, você faria alguma coisa diferente? Eu faria sim. Eu tive 2, 3 anos na minha empresa onde a minha autoestima tava, assim, rastando a bunda no chão e eu me achava incapaz de conseguir meus próprios clientes, né? Os próprios clientes da Faço as Contas. E aí, ao invés de cuidar do meu Instagram, cuidar do meu marketing e da minha área de vendas, eu simplesmente passei a prestar serviço para uma outra empresa. Então, a empresa conseguia clientes de consultoria e eu atendia em nome desta empresa. Com o meu conteúdozinho, com minhas planilhinhas, tudo eu. Só que o nome era de outra empresa. Isso me deu uma segurança, porque essa empresa me garantia um valor mínimo mensal de clientes, porque essa empresa tinha o poder de conquistar clientes realmente ali, né? Então, a Faço as Contas não vendia, mas a minha prestação de serviços para essa empresa vendia. Então, iria entrar algum dinheiro ali. Pouco, bem menos do que deveria, mas entrava. Só, Domênica, que houve momentos em que eu ganhei R$5 a hora nessa prestação de serviço. Então, imagine só uma profissional ganhando R$5 a hora, bem, há 3 anos atrás, era quase nada, né? Eu tava mesmo, mais uma vez, arrastando a bunda no chão. Então, isso foi feito por total insegurança, por total incapacidade de acreditar em mim mesma. Porque no momento em que eu calcei a minha cara e falei, eu vou sim correr atrás dos meus próprios clientes, eu vou sim trabalhar as minhas vendas, as minhas redes sociais, mesmo não sabendo exatamente como era o jogo da internet, eu fui, fiz male, mas fiz como poderia, né? Mas isso, com certeza, atrasou bastante o meu processo de crescimento da minha empresa. Poderia ter sido bem mais rápido, talvez, né? Tudo a gente não sabe, né? Porque eu não tô vivendo isso de novo. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, eu não tomaria essa atitude que eu tomei nesses anos. Que com certeza isso atrasou muito. Falta de autoestima. O nome disso é falta de autoestima. É falta de autoestima, é falta de confiança em si mesma, né? Uma outra coisa que nós mulheres precisamos aprender, né? E é isso daí. Quem tiver o privilégio do acesso à terapia, por favor, faça. Quem não tiver, existem atendimentos online gratuitos e às vezes em cidades que têm faculdades também, né? De psicologia, eles fazem atendimentos gratuitos e nem que for uma vez por mês, gente. Por favor, façam terapia, porque façam terapia. É necessário. E já que você falou de clientes, uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho, porque quando você me contratou, eu te falei isso, né? Que eu já conhecia o seu trabalho, eu já te acompanhava antes de você me conhecer. Foi uma alegria saber. Que coisa boa. Uma coisa que eu sempre percebi e fez muito sentido, e eu ainda vejo, é que você cria um conteúdo e presta serviços, consultorias e tem o seu curso, tudo voltado para mulheres reais, né? Então você não tem esse papo do coaching de YouTube de faça o seu primeiro 1 milhão, sabe? Nada disso. Você não tem 5 passos para um lugar do qual apenas a meritocracia ou seu patrocínio vai te colocar, né? Isso é algo muito admirável no seu trabalho. E eu sei que você cria um conteúdo para mulheres que são mulheres empreendedoras que têm principalmente a origem em baixa renda, certo? Sim. E como é que você chegou nesse recorte? E por que esse recorte? E para fechar essa pergunta gigantesca,
Só que entre nós e todo mundo que vai ouvir, é difícil não cair assim nesse lugarzinho do coaching de YouTube dos 5 passos para um lugar que não existe? É muito difícil. É muito difícil. Principalmente porque, mesmo o meu público que é muito bem recortado, assim, eu tenho, né, aquele exercício de persona, qualquer comunicadora que estiver me ouvindo aí, se sentar comigo para me perguntar sobre a minha persona, tenho certeza que vocês vão ter orgulho, que a minha persona tá muito bem descrita, assim, isso aí é de dar orgulho mesmo nas comunicadoras. Mas por que que ainda assim, tendo a minha cliente, o meu público-alvo tão bem desenhado, ainda assim é difícil hoje não cair em tentação? Porque o que vende hoje, Domênica, em larga escala, o que está na prateleira, no alto da prateleira hoje, é a pessoa que vende sucesso. Uhum. As pessoas querem comprar sucesso. E quando eu chego e falo, sua empresa não vai vender 1 milhão tão cedo. Talvez ela nunca venda. Eu meio que dou uma ceifada nessa ilusão do sucesso. Tem gente que quer ouvir, tem gente que não quer. Uhum. Então, eu já escorreguei nesse papo. E eu já cheguei a olhar e, sabe, eu já cheguei a dar uma tombadinha, assim, pro lado do vamos lá, é só querer, bora. E aí, de repente, eu falei, opa, Pamela, volta aqui, você não é essa pessoa não, meu amor. Volta aqui. Essa pessoa aqui, ó. E como é que eu cheguei nesse recorte, né? Que foi a primeira pergunta que você falou. Por que que eu quero falar pra essa mulher? Eu, como eu falei, a Faço as Contas já teve outro nome, ela já teve outro produto, ela já teve outro formato, mas ela nunca teve outro público. O público que eu quis sempre foi esse. Porque, Domênica, eu sempre quis falar para os meus. Então, eu sempre quis falar com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas vizinhas, com a menina que mexe no meu cabelo, com a menina que faz minha unha. Eu sempre quis falar com essas pessoas. Eu me identifico muito com os meus e eu vejo muito que há uma produção de conteúdo. O Mano Brown fala que o mundo é diferente da ponte pra cá, né? E aqui em BH, em Belo Horizonte, eu falo que o mundo é diferente da Amazonas pra cá, que é uma avenida que corta Belo Horizonte ao meio e que todo mundo que tá do lado de lá da Amazonas, em relação a onde eu estou, né, são bairros muito melhores, com muito mais acesso, muito mais informação e, consequentemente, muito mais gente produzindo conteúdo em larga escala para essas pessoas. Da ponte pra cá, né, da Amazonas pra cá, a gente fica, em geral, com as migalhas. Então, tem uma pessoa falando sobre empreendedorismo para aquelas pessoas lá, eu posso me sentar, pegar um pouquinho do conteúdo dessa pessoa, eu mesma seleciono tudo aquilo que não fala comigo e aproveito o que sobrar, né? Então, desde 1500, o que o meu povo tá fazendo é ficar com o resto, com as migalhas, né? Com o que fica de resto mesmo. E aí, o que eu quero é pegar e falar assim, não, meu conteúdo ele foi todo inteiramente pensado para você. Vai ter uma coisa ou outra que essa mulher não vai se identificar? Lógico, porque eu não sou ela, né? Então, às vezes, eu vou falar de um lugar, eu vou falar aqui que eu sou fora Bolsonaro, ela vai falar que não é. Tá tudo bem, tem algumas coisas que não tem como eu atender 100% uma pessoa. Mas o meu conteúdo, ele tá sendo feito, sim, inteiramente para essa mulher que tá começando com R$0, uma mulher que não tem capital de giro, Domênica. Eu, particularmente, quase não vejo conteúdo que fala para pessoas que vendem até o dia 10, recebem o dinheiro e aí sim compram o estoque até o dia 20. Financeiramente falando, né, vindo bem assim pro meu conteúdo, eu não vejo pessoas na minha área produzindo esse conteúdo. Para quem não tem R$1 de capital de giro, que ela segue aquele velho ditado que é vender o almoço para comprar a janta. As empresas das minhas alunas, das minhas seguidoras, elas, em geral, funcionam assim. Só que eu tô aqui para falar com elas, faz direito, faz certinho, luta, porque para amanhã vai sobrar R$1, depois da manhã vai sobrar 2, e daqui 1 ano você tem R$1.000 na conta, daqui 2 anos você tem R$10.000 na conta, e você vai poder ter um pouco mais de sossego. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui criando conteúdo para essas pessoas. E outra coisa que eu tenho muito orgulho, Domênica, é que eu nunca preciso falar a frase seguidora, aluna, eu me coloco no seu lugar. Eu não preciso falar essa frase. É seguidora, aluna, querida, comunidade, eu estou no seu lugar. Eu sou essa pessoa. Então eu tenho muita facilidade para falar com pessoas que eu sou essa pessoa. Eu, minha mãe, minhas irmãs, minhas vizinhas, minha sogra, nós somos. Então, assim, é muito fácil para mim
produzir esse conteúdo, produzir esse produto, vender esse produto para essas pessoas. Ainda assim, o coach, o faça seu próprio mercado, seja foda, trabalhe enquanto eles dormem, ainda assim é tentador e eu tenho sim que todos os dias me lembrar que eu não sou essa pessoa. Que privilégio nosso poder coexistir no mesmo planeta e no mesmo tempo como uma mulher tão incrível quanto você, viu? Dentre tantas as infinitas possibilidades, que privilégio, que coisa maravilhosa, cara. Que incrível, de verdade. Muito obrigada. Fiquei lisonjeada. Pamela, eu sei que você sabe, mas agora a gente tem um quadro que se chama Antes e Depois da Gestão Financeira. Então, eu queria saber qual é o peso que você dá para a parte da gestão financeira hoje e quantos % do seu tempo é dedicado para a gestão financeira da Faço as Contas, já que o seu trabalho, na verdade, é ensinar a gestão financeira para as outras pessoas. Então vamos lá. Hora da verdade. Hora da verdade. A Faço as Contas mudou muito, muito mesmo, depois que eu passei a cuidar dela como uma empresa que pode prosperar. E eu quero dizer que quando eu comecei a cuidar da Faço as Contas, com vontade mesmo de pegar a gestão financeira da Faço as Contas e falar assim, vamos aqui cuidar desse negócio, isso aqui não é um passatempo, isso aqui não é temporário, não é uma transição de carreira, isso aqui é a Faço as Contas. Depois que eu passei a cuidar assim, o meu antes e depois foi que eu passei a tomar decisões do tipo, vou colocar meu curso na Hotmart mesmo custando 10%, porque fazendo as contas aqui, eu vejo que é caro, porém viável, já que a Hotmart é a melhor plataforma de curso hoje. Então, essa decisão financeira que eu tomei, se eu não tivesse noção de como funciona a minha empresa, de qual seria o potencial de vendas, do que eu esperava de vendas para o meu curso, essa decisão não poderia ser tomada. E quem está me escutando pode pensar e fazer uma analogia com muitas decisões financeiras do dia a dia. Vou por aqui ou vou por ali, faço isso ou não faço, coloco em tal ponto de venda, e o meu ponto de venda no caso foi a Hotmart, né? Coloco em tal ponto de venda ou não, precifico mais alto. Então, todas essas tomadas de decisões, elas dependem de um financeiro bem feito, de uma intimidade com o financeiro. E a gente só cria intimidade com o financeiro cuidando frequentemente. Eu não cuido da gestão financeira da Faço as Contas todos os dias, porque a Faço as Contas é uma empresa que presta serviços e que ela não tem movimentações bancárias diárias. Então eu realmente não compro insumos diariamente, não pago fornecedores diariamente, não pago salários diariamente. Então eu realmente não tenho demanda para cuidar todos os dias da minha empresa, porque eu não tenho entradas e saídas diariamente. Então o que eu faço hoje é uma gestão semanal. Eu gasto aí em torno de meia hora por semana, sentando e entendendo tudo que aconteceu na semana anterior. Eu mesma faço conciliação bancária, ainda sou eu, não tem ninguém para fazer isso para mim. Então eu confiro se os pagamentos foram feitos. Eu tenho o Thales que trabalha comigo, que é quem emite as notas fiscais. Então eu vejo se todos os clientes receberam as notas fiscais que ele emitiu, se essas notas fiscais foram pagas e se elas não foram, por quê. Então eu faço cobrança, eu mesma quem faço isso ainda. E uma vez por mês eu faço todos os pagamentos, né? Os pagamentos dos meus fornecedores, funcionário, boletos, que eu faço as contas. Meu Deus, haja boleto depois que essa empresa começou a crescer. Então tem 1000 assinaturas, assina Zoom, assina Tiny, assina Canva, assina Microsoft, PDF, enfim. É muita assinatura que a gente paga, né? Então eu pago todos esses boletos uma vez ao mês e os controlo. Então hoje eu poderia dizer que o meu tempo de dedicação financeiro, ele não é muito grande, porque a minha empresa tá bem organizadinha. E é isso, né? Quanto mais você organizar a sua empresa, menos você vai precisar ficar debruçada no financeiro. Que lindo isso, cara. Dá uma esperança para pessoas que não fazem isso. Vem pro lado de cá, vem. Vou atravessar essa ponte. E pra gente fechar, pra quem tá escutando a gente agora, que já é empreendedora ou que quer empreender agora, que a gente vai entrar no ano novo, vida nova, um ano desafiador pela frente, sem sombra de dúvidas. Qual que é o recado que você gostaria de deixar para as nossas ouvintes? Eu quero dizer que
Se dedique ao seu sonho. Como você já se dedicou ao sonho de várias pessoas. E toda mulher não, mas assim, a maioria das mulheres, ela tem esse senso que talvez seja maternal, que talvez tenha outro nome, não sei exatamente, mas esse senso de se doar ao negócio dos outros, à vida do outro, ao cuidado do outro. E se doar a si mesmo, fazer o melhor que você pode para você mesmo, não é egoísmo. Muito antes, pelo contrário, como diz uma amiga minha, tem aquela metáfora, né, do avião, que primeiro você deve colocar a máscara em si, para depois colocar no outro. E essa metáfora eu acho que ela cabe muito pra mulher, assim. Mulher, coloque a máscara em você, cuide do seu negócio, cuide do seu sonho. As pessoas vão te julgar sim, então cuide da sua saúde mental, pra você aguentar esse tranco e continue. A vida é difícil para um caramba, principalmente para quem não tem acesso, não tem suporte. Somos nós mesmos fazendo o nosso próprio suporte, né? Então é a gente fazendo hoje para poder pagar o de amanhã. A vida não é simples, mas quando a gente se doa para si mesmo mais do que está se doando para o outro, essa construção fica um pouco mais possível. Acho que é isso que eu tenho para dizer assim para as mulheres. Olhem para vocês mesmas, mulheres. Vocês têm esse direito. Ai, meu Deus, que maravilhosa. Minha querida, eu vou fechar esse episódio dizendo que eu tenho muito orgulho da mulher que eu estou me tornando, que hoje eu sei que eu sou uma versão melhor do que eu era ontem, mas não tão boa quanto serei amanhã, afinal de contas, né? O trabalho é constante, então faz parte. E uma das coisas mais impactantes, assim, na minha carreira foi o dia que você entrou em contato comigo e a gente negociou o trabalho e como é fácil e prazeroso trabalhar com você, porque é super alinhada com a minha forma de trabalho e com as coisas que eu acredito. Então, você é uma pessoa muito importante, assim, na minha carreira. Saiba disso, sim, falo do fundo do coração. Toda vez que eu me sinto segura, eu falo, poxa, mas tem pessoas como a Pamela, sabe? Então, calma aí. E isso me dá uma aquecida, assim, um sentimento de acolhimento muito grande. Então, eu gostaria de te agradecer em nome de todo mundo que tá ouvindo a gente agora, assim, me dando um pouquinho esse direito, mas pedindo, é claro, que as pessoas vão até o seu Instagram lá para também falarem isso para você, de tudo que você faz por toda essa comunidade de mulheres, porque você muda a nossa vida com o seu trabalho. Então, muito obrigada por isso, Pamela. É um prazer dividir esse espaço-tempo com você, podendo trabalhar no seu time, assim. Tenho muito orgulho. Muito, muito obrigada. E obrigada pela oportunidade de apresentar um dos seus episódios que eu edito com muito carinho. Mas que delícia estar aqui, podendo brincar de host também, que é uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Sinto falta. Então, obrigada, minha querida. Obrigada mesmo. Domênica, muito obrigada por essas palavras. Assim, eu acho que muito bom ter uma mulher na minha frente falando isso, e a gente tem que construir esse mundo onde mulheres podem falar abertamente com tanto carinho para outras mulheres, assim. Muito obrigada mesmo por essas palavras. Eu quero te dizer que ter pessoas tão profissionais no meu time, e você é uma mulher que é uma referência em podcast, né? Quem tá escutando a gente, procure aí Coisas de Domênica, porque realmente você é uma pessoa que é referência em podcast, e ter uma pessoa tão profissional, tão alinhada e tão bem assim na área, trabalhando em um projeto meu, é o que me dá mais orgulho hoje em dia, né? O impacto que eu posso causar na vida das minhas alunas e na minha rede, e você hoje faz parte dessa minha rede, me deixa muito feliz mesmo. Eu espero que a gente continue, tenha projetos longos e duradouros e prósperos para a nossa vida. Muito obrigada por apresentar esse podcast, esse episódio do podcast. Não foi fácil para mim, assim, como é engraçado, né? Eu gravei com tantas mulheres e para eu vir aqui falar de mim mesma não foi fácil, mas você fez da melhor maneira possível. Muito obrigada. Ah, que delícia! Muito bem, então a gente se vê na próxima temporada, certo? Certo. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.